Olá! Neste aulão, nesse masterclass que eu construí, eu quero entregar para você uma trilha para você sair deste lugar de sofrimento, de escassez, de relacionamentos abusivos, para você ir para um outro lugar, para que você possa manifestar a sua vida, se conectar com o seu melhor, ter uma vida próspera, abundante, feliz, conectada com relacionamentos saudáveis, em que você sente que você ocupa o seu lugar na sua vida. Vamos lá? Eu quero dizer para vocês que eu já fiz essa trilha, que no meu percurso da minha vida eu fui trilhando um caminho para adultecer, para assumir a responsabilidade da minha vida e trazer clareza para que eu pudesse manifestar todo o meu melhor. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os 4 passos para você sair do ciclo de sobrevivência e desbloquear aquilo que está impedindo de você manifestar a sua vida. Pode ser que você sinta que se você fizer todas essas mudanças na sua vida, você tem medo de assumir essa responsabilidade pela vida. Pode ser também que você sinta, se você mudar, você se transformar, você vai perder o amor dos seus pais, dos seus familiares. E pode ser ainda que você tem medo de mudar e perder os seus relacionamentos, perder as amizades, perder o amor das pessoas. E eu quero te dizer o seguinte: quando passamos por um processo de transformação, nós mudamos, vamos perdendo ressonâncias com amigos antigos que talvez não fazem mais sentido, porque, na verdade, quando estamos vivendo no modo de sobrevivência, isso significa que criamos uma persona, separamos partes muito importantes da nossa vida. E quem está conectado conosco de relacionamentos, de amizades, tem a ver com esta ferida. Então, muitas vezes, conforme você vai se curando, você vai se transformando e vai acessando a sua essência, quem é você verdadeiramente, você perde essa conexão com as pessoas, porque vão vir novas pessoas na sua vida. E daí é preciso ter coragem, que eu sei que você tem. E se você está sentindo que você não tem, este caminho, essa trilha, eu vou te mostrar como que você vai acessar essa coragem e o porquê que você não sente coragem na sua vida. Não confia que a vida pode ser diferente. Eu me chamo Gisele Tavares, eu sou psicóloga, consteladora e mentora de vida. Eu sou formada há 17 anos. Eu me formei na Unesp Assis. E neste caminho que eu fiz, desde muito pequenininha, lá criança, eu já sabia qual era o meu propósito de vida. Eu sabia que eu tinha vindo aqui para a Terra com uma missão muito especial, que era ajudar as pessoas a construírem a sua nova realidade. Lá pequenininha eu já sabia disso. E eu sabia que para eu ficar bem, eu tinha que acessar sombras. Eu tinha que olhar para dentro de mim. Então, desde pequenininha, meus pais investiam em processos terapêuticos meus. E na minha adolescência, na minha vida, sempre a terapia esteve comigo, a psicoterapia sempre esteve ali. E as práticas integrativas, elas também estiveram sempre como um cuidado para a minha saúde que os meus pais trouxeram. E a conexão com a espiritualidade, sempre muito presente na minha vida. E então, este prazer, eu tenho muito prazer em mergulhar dentro de mim, porque eu sei que cada mergulho que eu faço dentro de mim, eu trago o meu melhor. Eu me transformo, eu vou soltando as amarras, tudo aquilo que me prende, que não me deixa me realizar, que não me permite me conectar com a minha essência. Cada caminho que eu faço, cada nova descoberta, por mais doloroso que seja, olhar para aquele nozinho ali, para aquela sombra que eu não entendo, eu vou sempre pedindo para o Criador, me mostra a clareza. Por que que eu estou passando por essa situação na minha vida? Qual é o aprendizado dessa situação? E quando eu aprendo, tudo aquilo se transforma. Mas eu tinha uma crença desde muito pequena, que eu precisaria sofrer para aprender. Talvez você tenha essa crença, que é necessário sofrer, ficar no sofrimento, que isso faz parte do karma, e que o sofrimento que vai me redimir, que vai fazer eu evoluir, vai fazer eu expandir. Mas eu quero contar para você que isso é uma crença limitante. Ô, socorro!
É uma crença limitante acreditar que o sofrimento vai fazer com que nós possamos evoluir. É claro, se eu sofro, eu vou aprender, aprendendo eu evoluo, mas existe um caminho muito melhor para fazer isso. Eu posso ter desafios na vida, mas eu não preciso ficar na dor, no sofrimento. Eu entendo e aceito aquilo que está acontecendo na minha vida, e aos pouquinhos eu vou fazendo o movimento de qual é a compreensão, qual é a clareza dessa situação na minha vida. E conforme eu vou tendo essa clareza, eu vou transformando a partir do aprendizado o meu cotidiano, a minha realidade. E eu vou integrando todo este conhecimento, esse saber na minha vida. Isso é a experiência. E daí nós vamos desenvolvendo a maturidade emocional. Então, desde lá de pequenininha, eu vivenciava as práticas integrativas, trabalhava, né? Meus pais me cuidavam com homeopatia, com chás. E daí, quando eu estava no colegial, eu gostava de trazer, por exemplo, teve uma experiência numa feira de ciências que eu trouxe para minhas amigas para a gente trazer as práticas alternativas, que na época chamava, e que hoje são práticas integrativas e complementares. E nós fizemos um estudo todo sobre isso. E daí, quando eu entrei na faculdade, lá na Unesp, em Assis, eu fui sentindo que todo esse saber ele era muito voltado para a psicoterapia, era voltado para as organizações, mas era este saber tradicional. E foi aí eu fui investindo, mas eu queria trazer, né, outros conhecimentos para a prática clínica, né? E eu fui para a saúde pública, trabalhei em centros de saúde, fui para a saúde mental, trabalhar com casos graves. E daí eu fui entendendo que eu precisava sim trazer as práticas integrativas. E somente o saber que eu tinha da psicanálise, da psicoterapia, não eram suficientes para que eu pudesse cuidar daquela pessoa que estava ali comigo. E daí, quando eu comecei a integrar as práticas integrativas, foi quando eu fiz uma formação de terapia comunitária. Isso foi lá em 2008. E daí mudou a minha perspectiva, porque na terapia comunitária, um psiquiatra que desenvolveu, Adalberto Barreto, ele traz todo o saber da comunidade. Eu falei, nossa, isso é fantástico. Porque se eu tenho um problema, uma questão, eu também já tenho a solução. É isso que é a base da terapia comunitária. Buscar os recursos dentro da própria comunidade. Então, foi aí que eu fui fazendo esse caminho. E comecei a trabalhar com os pacientes, com os usuários, dos centros de saúde com essas ferramentas. Fiz uma formação de dança circular, de Qigong, que é uma técnica chinesa de movimentos de respiração. E eu fui percebendo que os meus clientes ali, os usuários, eles diminuíram o uso de medicação, diminuíram as crises que eles tinham. Então, eu fui entendendo que, ao integrar as práticas integrativas, dava um salto nesse processo. E daí, nesse momento, eu comecei a questionar como que eu posso fazer isso no consultório particular, como que eu posso levar esse saber para o consultório particular. E não consegui encontrar uma forma de fazer isso, porque eu senti ainda estava muito conectada com as práticas, com a terapia tradicional. Mas eu sabia também que isso desde pequenininha vem para mim, que eu só vou poder levar as pessoas que estão perto de mim se eu avançar, se eu me trabalhar. Quando eu olho para as minhas sombras, as pessoas que estão próximas a mim também vão poder olhar para as suas sombras. Porque pela minha vibração vai despertando nelas esse desejo. Então, eu comecei no meu próprio caminho de autoconhecimento integrar as práticas integrativas. Então, eu fui buscando mais esse saber para o meu caminho de autoconhecimento. Então, eu fui buscando, fiz primeiro psicanálise autoanálise, né, autodidata. Depois eu fiz lacaniana. E daí eu senti, eu falei, não, eu preciso de algo mais que conecta com as emoções, com os sentimentos. Daí eu fui fazer a psicanálise analítica, que é com Jung, a psicologia analítica, né? Então, nesse momento, eu comecei a investir em Jung no meu processo. E daí eu fui entendendo que tinha mais coisas que eu poderia trazer para o meu saber. Só que nesse momento eu adoeci.
fisicamente, né? Eu comecei a passar muito mal e ninguém descobria, os médicos tradicionais não descobriam que eu tinha. Daí eu fui buscar as práticas integrativas para o meu cuidado. Eu encontrei uma médica que ela tinha integrado essas práticas no saber clínico dela e ela fazia toda essa avaliação através da aromaterapia, através da radiestesia, da sensibilidade dela. Ela usava algumas mesas eh, de terapêuticas e ela trouxe as constelações para um dos atendimentos. E foi aí que eu conheci as constelações. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E daí eu conheci o Theta Healing, conheci o alinhamento energético, que é uma técnica xamânica, e fui me formando nessas práticas. Comecei a me cuidar e fui me formando. E chegou um momento, nesse percurso, eu comecei a dar aula para a universidade, né? E eu gosto muito de ensinar, da supervisão, dos casos clínicos, né? E eu queria também levar isso para os meus clientes. E daí eu senti, eu quero trazer para o meu consultório, mas aonde eu estava, eu morava em Campinas na época, falei, não vai ser possível, eu preciso ter um espaço onde ali dentro desse espaço não fosse aquela coisa tradicional, mas fosse um espaço mais amoroso, onde as pessoas pudessem, os terapeutas, integrar os seus saberes e quem fosse ali buscar estava aberto para essa integração. Então eu abri o Espaço Angatu, que co-criei esse espaço, foi a partir de uma idealização minha, de uma manifestação que eu fiz. E esse espaço foi muito lindo, muito rico, muito amoroso. Quem entrava ali já sentia toda essa transformação. E daí, eu fui sentindo esse chamado. Eu fiquei muito na gestão do espaço e trazendo meu servir através da psicoterapia, através das constelações, porque eu me formei. Só que era tudo muito, eram os atendimentos pontuais. Então, era a psicoterapia, era a mesa cristalina metatrônica, era o alinhamento, era o Theta Healer, a constelação em si. E eu fui entendendo, conforme foi desenvolvendo esse trabalho, que, na verdade, eu precisava integrar todo esse saber. Porque no meu caminho, para eu me curar, eu fui integrando esses saberes. Então, eu fui sentindo o que que eu precisava fazer, entendi por que que eu tinha adoecido, qual era essa minha questão de vida, por que que o adoecimento apareceu naquele momento da minha vida, que era, na verdade, eu preciso soltar tudo isso, preciso olhar para os traumas do passado, preciso sair desse modo de sobrevivência, que foi isso que eu entendi que eu estava vivendo na sobrevivência, por isso que eu adoeci. E daí, quando eu fui entendendo tudo isso, eu falei, eu quero manifestar uma nova vida, que é possível. E aos pouquinhos eu fui me cuidando, mas era muito nesse sentido, eu fazia psicoterapia e ir buscando outros terapeutas para integrar esses saberes. E daí, conforme eu fui atendendo os meus clientes, eu comecei eu integrar e fui mostrando para eles um caminho de levar dessa dor, de sofrimento, de não conseguir se conectar com aquilo que eles queriam, por exemplo, um relacionamento afetivo, saudável, é, situações de violência, de abuso, de escassez e fui levando para um outro lugar, onde que os meus clientes pudessem mudar os seus padrões de relacionamento e começaram a manifestar isso na sua vida, né? Começaram a manifestar uma vida que eles queriam, se relacionar, mudar a alimentação, hábitos da vida, mudar de cidade, de casa, ter uma relação mais próspera com o dinheiro, com abundância na sua vida. Então foram mudando de forma sutis, mas principalmente com a sua autoimagem, com a sua valoração, com a sua autoestima, com o poder pessoal. Então eu fui sentindo essa transformação nos meus clientes. E daí eu entendi que o que eu estava fazendo, na verdade, tinha uma metodologia ali. E daí eu fui escrever essa metodologia, fui manifestar ela, para ter um corpo essa metodologia, que é a metodologia expansão, que tem a base as constelações sistêmicas. Mas o que eu faço, que é tão transformador? Eu olho para os bloqueios que você sente hoje, eu vou buscar na sua linha do tempo a raiz desses bloqueios, vai olhar para a relação com pai e mãe, nós vamos olhar para os seus relacionamentos, para a sua prosperidade, seu propósito de vida, para que hoje aqui você solte tudo isso
Reintegre as partes perdidas e que você fique presente no momento presente, que é isso que eu faço na minha vida. Eu estou presente no momento presente. Essa foi a grande transformação. Não importa de onde eu esteja, o que está acontecendo, eu estou presente no momento presente. Estou aqui e agora. E daí eu tinha muito déficit de atenção, tinha muita dificuldade de concentração. E hoje é muito mais fácil eu me conectar. Diminui muito minha ansiedade, né? E hoje eu observo que eu fico ansiosa, eu já consigo identificar por quê e já consigo soltar isso. Nessa época que eu fui adoecendo, eu sentia muita tristeza no meu campo, sentia muita tristeza no meu sentir, assim. E eu fui entendendo que essas tristezas eram ressentimentos do passado. E eu fui soltando a raiva, a amargura, e fui me limpando de todos esses sentimentos. E hoje eu vibro alegria. Eu era muito brava, muito rancorosa com as situações, tudo dava errado, tinha dificuldade com a amizade, com relacionamentos. E daí eu fui entendendo que existia uma forma mais amorosa de viver. Qual foi a grande transformação para isso tudo? Eu aprendi a me amar, eu aprendi a me respeitar, a me valorar. Então, eu fui fazendo todo esse caminho comigo. E daí eu construí uma trilha para que a minha metodologia pudesse ser ali aplicada. Então, é uma trilha para você adultecer e assumir a responsabilidade pela sua vida. E quando você passa por essa trilha, você vai aprender a se amar, a se respeitar, a se valorar. Não vai deixar mais que ninguém fale alto com você, que te humilhe, que te maltrate. Você vai sair da escassez. Sua relação com o dinheiro vai ser outra, com os seus relacionamentos, né? Com um sentimento de culpa e julgamento que talvez você tenha na sua vida. Eu me julgava muito, me condenava muito, porque sempre que julgamos, nos culpamos, nos punimos. E daí a gente vai entendendo todo esse padrão na nossa vida. Né? É um padrão que nos liberta quando a gente olha para ele. Eu não quero mais isso, eu vou ressignificar. Então, o que que é essa trilha que nós fazemos dentro dessa metodologia, que são esses 4 passos que eu vou passar para você sair desse ciclo de sobrevivência? Porque pode ser que você esteja com muito medo de olhar para as suas sombras. E eu vou, neste vídeo aqui, nesta aula, emprestar para você a minha coragem e dizer para você: não dói olhar. O que dói é viver da forma como você vem vivendo há tanto tempo. É isso que dói. Dói muito, mas você acostumou a ficar nesse lugar, porque é um lugar quentinho e você já sabe o que esperar dele. É sua zona de conforto. É claro que quando decidimos com coragem fazer um movimento, uma trilha, nós vamos ter que movimentar. E às vezes é difícil esse movimento, porque perdemos partes importantes nossas, internas, pelos traumas que vivenciamos. Então esse caminho ele fica muito moroso. Mas quando você decide internamente fazer este movimento, você recebe todo o amparo que você precisa. E daí, essa aula, esse masterclass chega até você, porque é o seu pedido para o Criador. Me mostra uma mensagem que vai me ajudar a sair deste lugar que eu estou. E eu vim aqui atendendo o seu chamado, entregar todo este melhor para você. Então, o que que eu quero mostrar para você hoje? Que para materializarmos a nossa vida e adultecer, assumir a nossa responsabilidade pela vida, para que a vida seja como você sente que ela deve ser, conectada com a sua essência, com a sua expressão, com a sua braveza, sentindo alegre, feliz, conseguindo realizar os seus intentos, não se preocupar mais com as questões financeiras, porque a sua vida é abundante e próspera. Você precisa passar por uma trilha que você vai olhar para sua história. Ali na sua história está toda a sua riqueza. E a sua história vem desde os seus antepassados, para os seus pais e para você. Vai contar toda essa história, tudo que foi vivenciado, desde o seu nascimento, desde a escolha deste casal de ser você, desde a escolha que você teve de vir para a Terra. E quando você chega aqui na Terra, você é recebido por esses pais que te olham e vão dizendo coisas sobre você. E você já tem a sua sabedoria, o seu conhecimento da sua alma.
sua expressão, você tem o Criador dentro de você. E você começa a manifestar. Mas muitas vezes, ali nessa manifestação, os pais vão tolhindo essa criança e vai construindo uma narrativa dessa criança. Ela vai entendendo que para ela ser amada, ela não pode se expressar daquela forma. E ela começa a se expressar daquela forma que ela é aceita. Então aí criou uma narrativa para ela, que vai perdurar a sua vida como um todo. Então, olhar para a história é olhar para essa narrativa de vida, é entender quais foram as dores e sofrimentos que você vivenciou, entender qual foi o aprendizado que você recebeu ali, quais foram as virtudes que você desenvolveu, quais são seus dons e talentos que estão conectados ali, qual é a força da sua ancestralidade que você recebe. E daí, a partir disso, a gente começa a olhar, tá? Eu tenho a minha história, tenho esse aprendizado, mas eu tenho muitos bloqueios. Como eu estou vivendo minha vida agora? Ah, eu trabalho muito, ou estou apática, estou paralisada na vida. E daí eu vou entendendo, será que esses bloqueios, será que a forma que eu estou vivendo hoje tem a ver com um ciclo de sobrevivência? Com um modo de sobrevivência? E daí, a gente vai olhar lá para o seu passado e entender: será que os seus pais eram pais feridos que estavam cuidando de você e você precisou ficar adulto antes do tempo para dar conta da sua vida e salvar esses pais? Ou o seu sistema, os seus ancestrais passaram por traumas que perderam partes importantes e você não recebeu essas partes? Ou você passou por situações traumáticas que você perdeu parte, por exemplo, a confiança, a autoestima, a valoração, a coragem, a estrutura, a nutrição, o suporte. Então, a partir dessa história que vai contando de você, você vai entendendo o que aconteceu com você, se você está vivendo no ciclo de sobrevivência. E daí a gente vai entender como que você vai sair desse ciclo, entender quais são os traumas, o que estava preso por você lá no passado, que de informações que você recebeu do seu sistema, quais são as suas lealdades que você mantém com os seus antepassados, com o seu sistema familiar. Entendendo isso, a gente vai curar tudo isso para você reintegrar essas partes perdidas, restabelecer a ordem, o equilíbrio dentro desse sistema para você ir para a vida. Só que ainda vai faltar você olhar para pai e mãe, para este relacionamento, que mesmo que tenha sido abusivo, violento, seus pais te deram a vida. E a partir disso, você começa a compreender a história de cada um, analisar qual é a história desses pais, por que que eles se tornaram pais violentos. Como se você saísse desse lugar de ser filho, de doer, e começa a analisar: nossa, meus pais passaram por isso, isso, isso. É um sistema muito abusivo, muito violento, eles só poderiam me dar isso porque foi como eles aprenderam a violência. Que violência que eu estou reproduzindo na minha vida? E daí você começa a olhar e compreender que seus pais são reais, que têm dores. E daí você compreende, não justifica, mas compreende. E daí você solta. Você solta os seus sentimentos, as amarguras, mas é um processo que você vai fazer. De dizer que você sente muito, mas que agora você assume a responsabilidade por sua vida e solta tudo isso. E daí, a partir deste momento, você vai se conectando com a força do masculino e feminino para receber essa força saudável dentro de você. Porque se você estava recebendo essa força do masculino e feminino que vem dos seus pais, estava adoecido, porque os seus pais estavam adoecidos, então você recebeu uma força distorcida, que tem a ver, eu não estou me nutrindo, eu não, né, então a sua relação com a alimentação, como ela está, eu não confio na vida, eu não consigo ir para a vida, não tenho sucesso na minha vida, não tenho coragem, não tenho estrutura, não tenho clareza, não consigo sentir compaixão, não consigo sentir os meus sentimentos. Você vai sentindo que tem bloqueios na vida. E daí a gente vai olhando para tudo isso. Então, são 3 etapas que eu falei, das 4. Então, eu preciso olhar para a sua história de vida, preciso olhar para o ciclo de sobrevivência, para a narrativa de vida e para a relação com pai e mãe. E qual é o último passo? O último passo é esse trabalho interno para curar tudo isso. E eu vou dizer que somente um psicólogo especialista que integrou todas essas práticas integrativas, que tem um olhar e a sabedoria para o psicotrauma, vai poder te ajudar a sair deste lugar. Que é isso, esse trabalho que eu entrego para vocês tem a ver com isso.
É isso, exatamente isso que eu faço. Porque somente a psicoterapia tradicional, ela não trabalha com psicotrauma. E quando olha para o trauma, fica muito na dor, na ferida. Quando a gente integra as práticas integrativas, a gente vai olhar para o trauma, mas vai ser de um outro lugar. Muitas vezes não precisa ver a lembrança, você vai acessar somente a vibração daquele trauma e vai liberar. Você não precisa ter toda a compreensão do trauma, mas você vai liberando e curando pelas vibrações que vamos acessando neste processo terapêutico, através dessas práticas que foram integradas, né, nessa minha metodologia. E daí você começa a manifestar a sua vida. Manifestar uma vida próspera, de sucesso, em que você manifesta um relacionamento amoroso saudável, manifesta a sua família de alma, que são seus amigos que vieram aqui te auxiliar na sua evolução, e você começa a ter prazer e realizações na sua vida. Né? Você consegue viajar, né? Se divertir. Você vai conseguindo fazer coisas muito prazerosas na sua vida, porque você sai desse ciclo de repetições que está sofrido, que está doendo tanto. Então, são esses 4 passos que você faz para sair do ciclo de sobrevivência e desbloquear a vida, desbloquear tudo aquilo que está impedindo de você ir para a vida, se realizar. Então, para manifestar, você vai precisar olhar para a sua história, entender a sua força, sair do ciclo de sobrevivência e reintegrar partes perdidas, ressignificar a relação com pai e mãe para você tomar a vida e ir adiante. E daí o 4 passo é se cuidar para que tudo isso se transforme e, de fato, fazer uma manifestação da sua vida. Quando eu falo para vocês da minha metodologia, é este trabalho que eu fiz para fazer comigo. Hoje eu vivo a vida que eu gostaria de viver. É a vida que está conectada com a minha expressão. Eu consigo falar não quando é não, eu consigo falar sim quando é sim. Eu consegui me colocar em primeiro lugar na minha vida, eu dei o meu primeiro lugar. O meu coração está incluso em todas as minhas escolhas. Hoje eu tenho liberdade de escolha que eu não tinha antes. Hoje eu sou leal a mim, às minhas escolhas. Eu consegui soltar o meu sistema familiar, a lealdade que eu tinha a eles, as repetições que eu tinha. E hoje eu manifesto a vida que eu quero viver. Eu ainda tenho desafios, né? Porque sempre teremos, e esses desafios vão nos ajudando a nos desenvolver. Só que hoje a relação que eu tenho é de confiança. Eu confio na vida, nessa fé, né? Que eu fui trabalhando essa fé dentro de mim, para manifestar tudo o que eu quero. De entender que a vida ela é muito amorosa conosco, quando somos amorosos conosco mesmo. Senão ela não é. Mas não é porque a vida não é, porque eu não acredito nisso, e aquilo que eu atraio no meu campo tem a ver com sofrimento, tem a ver com aquela narrativa que foi construída lá pequenininha, tem a ver com os padrões que foram construídos lá pequenininhos. Então, se você não aguenta mais viver neste momento da sua vida, com sofrimento, com escassez, com bloqueios e repetições, se você já tentou diversas possibilidades terapêuticas e você não conseguiu sair desse lugar, se está tão difícil ir para o trabalho, acordar de dia, né, a hora que você amanhece, como que está essa relação? Se é sofrido para você ir para o trabalho, você merece ter uma nova vida, se conectar com um novo caminho de vida. E eu digo para você, é possível e você vai conseguir. Só basta você dizer sim para você. Diga sim para a sua vida. Diga sim para a prosperidade, para a abundância, para você ressignificar suas crenças e programações que estão te impedindo de seguir adiante. Quando temos traumas profundos na nossa vida, perdemos partes importantes. E essas partes importantes da nossa psique, que é a confiança, a coragem, a determinação, infinitas outras partes, nos impede de estar presentes no momento presente, porque esses traumas fazem com que a gente fique conectado lá atrás. O nosso sistema nervoso entra no modo de sobrevivência, que ele está se defendendo o tempo todo, ele sente que ele vai ser atacado o tempo todo. Então, há um estresse no nosso sistema nervoso. E é preciso fazer uma limpeza das nossas células e moléculas, do nosso
sistema nervoso para estar presente aqui, poder soltar todo esse passado. E soltar o passado significa, eu olhei ali, eu entendi o que aconteceu, eu liberei as vibrações que tinham a ver com esse trauma, fiz uma cura, reintegrei as partes perdidas e voltei com presença no aqui e agora. Observe na sua vida se você olha muito para o passado, se você está com quadros de depressão, de ansiedade, burnout, procrastina na sua vida, sente uma paralisia, ou você é muito agitada, não consegue prestar atenção em nada, você não consegue terminar o que começa, tem uma repetição de relacionamentos que te trazem sofrimento, de amizades que trazem muitas confusões. E daí você vai entendendo que tem algo ali que está acontecendo. E o que eu quero falar para vocês? Vocês podem sair desse lugar e dizer sim, eu quero te dar algo de presente. Ao assistir esta aula, esse masterclass, você identificar que sim, talvez tenha algo que está acontecendo comigo, que eu não consigo sair deste lugar, e eu quero dizer um sim para mim, e eu estou disposta a investir na minha vida. Eu vou te dar de presente uma sessão diagnóstica de trauma. O que você precisa fazer é preencher este formulário que está aqui embaixo. Você vai preencher este formulário e a minha assistente vai entrar em contato com você para agendar essa sessão. Mas eu só vou agendar para aquela pessoa que tem coragem, que está disposta a se olhar e quer fazer um caminho. Então, preencha com presença, dizendo, entregando o seu coração, olhando para tudo isso. Porque com muito amor e compaixão, você vai assumir a responsabilidade da sua vida. Você vai adultecer e vai transformar tudo que você viveu até hoje. Você vai acessar a alegria da sua criança, a espontaneidade dela, para que hoje, no momento presente, você comece a construir a sua realidade de uma nova forma. Você vai contribuir para a transformação do mundo. Porque quando saímos do ciclo de sobrevivência, a vida de verdade acontece. E só conseguimos construir um mundo novo a partir da construção do mundo novo de cada um de nós. Eu já estou fazendo a minha parte e quero, através desse servir, fazer este caminho com você. Então, preencha esse formulário. Veja se você está neste momento que você quer liberar tudo isso e manifestar uma vida de verdade. Viver verdadeiramente. Falar para você, a vida de verdade vai acontecer comigo. Eu vou permitir que a minha essência seja expressada em todas as áreas da minha vida. Quando você cura e ressignifica os seus traumas, a vida criativa se manifesta na sua vida. A magia vai ser reconectada com você e você vai poder criar a sua vida do jeito que você quer. Você vai fazer o desenho dessa vida que você quer. E o que é isso? É escolher o seu trabalho, escolher a sua profissão, o seu servir. É ter relacionamentos que é de adulto para adulto, sem feridas. Cada um cuidando das suas dores, das suas questões. Com uma família de alma que te valora, que te respeita, que te nutre, que você faz o mesmo com essa família. Olha que fantástico que é isso, é uma vida extraordinária. Se eu estou nesse caminho, você também pode. E eu quero te guiar. Então, preencha aqui o formulário e a minha assistente vai entrar em contato com você. E durante 30 minutos você vai ter essa sessão comigo, para que você possa entender o que está bloqueando a sua vida. Eu vou fazer esse diagnóstico para você. Qual é esse psicotrauma que bloqueou a sua vida? Vamos juntos? Eu espero você e desejo que você transforme e manifeste a sua vida como você quer, com interesse, a nova vida chegando até você. Porque a vida de verdade só acontece quando curamos os nossos traumas. E somente uma pessoa especialista em psicotrauma, que já fez este caminho, que já curou seus próprios traumas, porque eu digo para vocês, eu tinha traumas do meu sistema, da minha infância e da vida adulta. E eu consegui ressignificá-los, estar aqui inteira e posso falar deles com muita leveza, sem dor, ficando apenas com o aprendizado disso tudo, com as virtudes que eu desenvolvi, da compreensão, porque tudo isso foi manifestado na minha vida. Então, este é o caminho que eu quero trazer para você.
A mentoria expansão é o processo que vai te ajudar a sair deste lugar, que vai te guiar neste caminho, com muita verdade, com muita transformação. É uma mentoria muito completa, com 6 pilares, que a gente vai olhar para a sua história, nós vamos olhar para os seus traumas, para o modo de sobrevivência, para a relação com pai e mãe, para ressignificar, vai olhar para os seus relacionamentos, para o seu propósito de vida e a sua prosperidade e para a manifestação da sua vida que você quer. 6 meses de você se trabalhando comigo com muita profundidade, com encontros individuais, encontros em grupos, workshops de constelação, com imersões. Pense, você vai fazer um mergulho dentro de você, com muito amor, com muito respeito. É uma forma muito amorosa de se cuidar. Que eu digo que os meus clientes que estão comigo, com muita coragem, eles fazem esse caminho, mas eles sabem que é de uma maneira muito amorosa. Você não vai ficar ali patinando na sua dor, não. Você só vai olhar mais uma vez e vai voltar para cá. E nem precisa ser em detalhes, porque a gente só vai acessar a vibração disso tudo para transformar no aqui e agora. O que você vai precisar é dar coragem no aqui e agora para construir a sua nova realidade. Sair da zona de conforto e com presença fazer o que for possível, fazer o que precisa no aqui e agora. O que você vai precisar dizer não, você vai precisar dizer sim, você vai precisar se colocar em primeiro lugar, incluir o seu coração nas suas escolhas. Daí sim, você vai precisar com coragem, com determinação, com firmeza fazer esse movimento. Mas eu vou estar junto com você, trabalhando o seu corpo, a sua matéria, para a sua manifestação, para que essa nova vida se manifeste, para que você tenha sucesso e alegria no aqui e agora. E vamos construir um mundo de alegrias, de prosperidade, de realizações. Um mundo novo, em que todos nós vamos mudando a vibração desse mundo a partir da nossa própria vibração. Então, espero você, preencha o formulário e nós vamos ver logo mais. Um grande beijo para você. Gratidão.